Olá, eu sou Elaine e vou dar início ao nosso trabalho de literatura infanto-juvenil, que conta um pouco da história da biografia de Laura Ingalls Wilder. Laura Elizabeth Ingalls Wilder, escritora, nascida em 1867, numa cabana feita de troncos, às margens de uma floresta nos Estados Unidos. Laura viveu seus 20 anos viajando com sua família e desbravando o oeste americano, nome dado às pessoas que faziam isso como pioneiros. Laura então se muda com sua família para o território de Dakota, onde futuramente conhece seu esposo Almanzo Wilder. Laura então se casa com Almanzo e, após 4 anos de infrutíferas colheitas e criação de carneiros, decidem se mudar para uma fazenda chamada Rock Ridge. Laura também perde seu segundo filho e seu esposo tem um problema muito grave, perdendo os movimentos da perna. Porém, com toda a depressão vivida pelo povo americano, Laura decide se dedicar também à escrita de artigos para o jornal The Ruralist. Laura, mesmo com todo esse trabalho árduo, nunca deixou de contar nas suas histórias narrativas de fantasia, onde deixava o público infantil encantado com suas histórias. Nelas, os seus livros retratavam amor, passeios de trenó, festas, a vida utópica e perfeita dos americanos. Laura vem de uma época de narrativas perfeitas e histórias de fantasia, com a possibilidade dos mais velhos esquecerem o período da depressão vivido por os norte-americanos e também terem um pouco de alegria com suas histórias. Olá, eu vou falar um pouco da história da Laura, onde de um dos seus livros ela relata sobre a família Ingalls, com espírito americano, onde eles, na vida deles, passaram por várias situações. Frio, calor, tempestade e também doenças. As obras de Laura foram nos anos 60 e continua sendo até hoje um grande sucesso. Sua vitória foi tão grande que foi transformada em livros, revistas, jornais, TV e chegou até o museu, entre outros. Algumas obras de Laura: Casa na Floresta, Casa na Campina, O Jovem Fazendeiro e O Rapaz da Quinta, À Beira do Riacho, As Margens da Lagoa Prateada, o Lago Inverno, Uma Pequena Cidade na Campina, Anos Felizes, Os 4 Primeiros Anos, O Longo Caminho de Casa, publicado postumamente. Boa noite, meu nome é Tiffany, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a escrita da autora Laura Wilder, que não se passava apenas por uma literatura infantil inconsequente ou de pura fantasia. Na verdade, era um poderoso instrumento de formação social e política, que acabava por redefinir a estrutura de uma sociedade. E por mais que se passasse um tempo nostálgico e utópico, a literatura da autora foi utilizada e era utilizada como uma grande válvula de escape em uma época onde a crise assolava a todos. Então, os seus livros, as suas obras tiveram grande valor naquela época. O público-alvo da autora eram as crianças, mas ajudou muitas pessoas. O autor Miller faz diversos destaques à autora, e um deles é a questão que ela tinha uma grande estratégia, que era da ilusão com o realismo, onde o leitor começava a leitura e aos poucos ia se identificando com os personagens, e sem perceber, ele ia sendo o narrador da história. Então era como se ele estivesse vivido aquilo. Então a Laura, ela trabalhava com a ilusão, com essa utopia, e fazia com que o leitor ficasse ali dentro da história e se sentisse ali dentro. Então, a autora sabia muito bem como trabalhar todas as questões sociais, políticas, de uma maneira que a pessoa nem percebia. Então, ela teve um importantíssimo valor nessa época, em toda essa trajetória da história. Muito obrigada.
Os personagens infantis em uma realidade de família estruturada e calçada nos valores sociais, econômicos e religiosos norte-americanos. Seus dramas e suas dúvidas restringiam-se a males menores e não atingiam a extensão de problemas que a falta de dinheiro ou o granizo que atingiu uma plantação poderiam acarretar a um agricultor. Muitas foram as estratégias de composição literária que formaram o Little House Books. Vale a pena explicar, em poucas linhas, que se tratava então de uma literatura de resgate de valores e cujo teor inspirava segurança e fé para seus leitores. Falava não de fome, desemprego e desespero, mas de um espaço quase pré-capitalista, onde o homem dependia de um pedaço de terra cedido pelo governo, de seus músculos e de sua genuína vontade de trabalhar e de vencer. Uma vez eram livros destinados a jovens e criança. A autora construiu uma ficção em torno das personagens centrais. Laura Ingalls para a maioria dos livros e Almanzo Wilder em Farmer Boy. O cuidado tomado para que isso não fugisse do controle é comprovado pelas correspondências entre Wilder e Lani. Dizia-lhe a filha: você deve sempre se lembrar de escrever a coisa toda a partir do ponto de vista da Laura. Lani lembrava a sua mãe. Arranje o material de modo que ela possa de fato ver, ouvir, experimentar tanto quanto possível. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Vaneide. Dando continuação ao nosso trabalho, como colocado por Free no ano de 1957, dá conta de explicar a visão arquetípica dos adultos, da narrativa que compõe o lado branco do tabuleiro do xadrez. Narrativo é: Duela encontra todos os males que os inimigos, o cansaço, a falta de recursos, as tempestades e secas. A doença trazem ao longo da série Little House Book para no final vencerem tudo e desbravarem os novos horizontes do tempo e não mais do espaço. Os valores ali é tão fortemente explorado e A coleção Little House Book, originalmente publicada entre os anos de 1932 e 1943, cumpriu o propósito da autora de reafirmar uma série de crenças e de valores, bem como de um caráter de resistência, que estão presentes na sociedade norte-americana. Desde seu início, é que vem sendo reafirmado a cada momento de abalo que ela sofre. Assim foi durante os anos da depressão e nos anos da guerra. Para Wilder, assim como para seus leitores, o que escreve não é proposital, no sentido declarada da defesa política. Podemos considerar que assim pudesse ser para a sua filha, com quem discutia sobre o que escrevia, mas não para ela, é tampouco para seus leitores, inserida que estava dentro dessas condições que lhe permitiram produzir tal material. Aquilo em que ela acreditava era, de certo modo, muito mais ingênuo, limitado por sua formação e por seu contexto. Muito obrigada e vou passar para a minha próxima colega. Boa noite, gente. Eu sou a Cristi, como a maioria de vocês sabe, e agora a gente vai dar continuação ao nosso trabalho. A gente vai falar um pouquinho da série Farmer Boy, da autora Laura, né? E essa obra dela, ela faz com que o narrador nos remete a um espaço perfeito, e que tudo funcionava como uma máquina engrenada, um espaço utópico em que o dinheiro não era um elemento essencial para a sobrevivência, e sim o esforço da labuta na terra. Nada era melhor do que um mundo utópico. E a fazenda dos Wilders era, sem favor algum, o símbolo da prosperidade e a exaltação do trabalho protestante, cujo lucro seria agradar ao Senhor. E esse volume, ele encerra com uma lição de liberdade, que durante a depressão era encontrada somente no nível simbólico. A Wilder, ela corrobora para o propósito de Roosevelt
de reconstruir o modelo da nação estável. Mas não porque ela acreditasse nisso. Na verdade, ela era particularmente contra o governo vigente naquela época, mas porque ela, enquanto pessoa constituída que usufruía dessa ideologia, acreditava no que ela dizia. E a declaração de Wilder explica que a ideologia americana da predestinação ao sucesso, do isolamento utópico e da independência já estava deshistoricizada e arraigada naquela mesma, antes que o estivesse na sua narrativa. Esta é senão o produto daquilo em que acreditava. Mesmo assim, não deixa de ser, segundo a autora, eternalizante, generalizante e certamente eficaz no propósito de reafirmar uma nação sem deixar de controlá-la e de moldá-la de acordo com os interesses da classe dominante, né? Agora a gente vai fazer uma pequena análise desse volume, né? Que, diferente das outras obras da Laura, nessa em especial, a gente não vê mais a pequena Laura, né? Esse personagem mudou, né? E a narrativa também, de certa forma, mudou, que é onde a gente vê um cenário de fartura em uma região que não é o Oeste, justamente em 1933, o ano em que Roosevelt assumiu a presidência em meio à maior crise econômica dos Estados Unidos. E nessa mesma época foi lançado o AAA, que foi um projeto, né, que ele interferiu diretamente no modo de produção e, consequentemente, também na economia dos produtos rurais, que são parcela da sociedade da qual Wilder provinha, né, como a gente pôde ver. E na série, como a gente pôde perceber, ela fala bastante disso. Quem puder ler o livro vai entender melhor do que a gente está falando aqui. E espero que todos vocês tenham gostado do nosso trabalho, né? A gente fez com todo carinho. E é isso. Boa noite para vocês. Muito obrigado. E esse foi o nosso trabalho. Os Pioneiros. Meu pai disse à minha mãe que o professor vai ser um homem. Então, por que vamos ter um professor novo? O que você acha? A culpa é da Laura Ingalls. Não é verdade, é de Willie. A culpa é da Laura. Se disser isso outra vez, te dou uma bofetada. Faz isso para você ver o que vai acontecer. Meninas, já chega. Parem de brigar. Você só tem mais 5 minutos. Aproveitem para brincar. Ela está certa, nós vamos ter um novo professor? Sim, Laura. Amanhã será meu último dia. Pedi para ele que não dissesse nada a vocês. Foi tudo minha culpa. Se eu não tivesse atirado o apagador... Não, Laura, não foi culpa sua. Seja lá quem for, não será melhor que a senhora. Obrigada. Muito obrigada.